Capítulo 173 Libertação dos escravos, 6. Fu. AAH. O Wilk ouviu suspiros curtos ao lado dele. À sua esquerda e direita, Cynthia e Kat se olhavam para o rei escravo com espanto. Eles não esperavam que Arminius se opusesse firmemente ao seu mestre. O Wilk também olhou para Arminius com uma pequena carranca. Por qual razão? Embora eu seja chamado de rei escravo, não tenho intenção de reinar sobre eles. Porque somos todos seres humanos comuns. Então, você planeja abolir o sistema de status e a monarquia deste país? Quais são seus pensamentos específicos? O monarca deve existir se não quisermos que problemas externos venham nos encontrar. Mas o monarca reinante não precisa governar. Não importa o quão bom eu seja, é impossível para mim tomar decisões pensando no bem-estar dos cidadãos do reino. O sistema político ideal ao qual Arminius se referia era uma monarquia constitucional. Uma estrutura na qual o rei existia apenas no nome e a maioria dos assuntos de Estado eram realizados pela Assembleia Popular, um grupo de representantes dos cidadãos do reino. No entanto, era um sistema radical demais para ser implementado agora e não se encaixava bem nestes tempos caóticos. O Wilk suspirou por dentro e perguntou a Arminius. Os demônios de alto escalão podem fazer lavagem cerebral nos cidadãos. Se um rei demônio tentar tomar o reino com um representante como Ivanov, seu sistema teria uma boa alternativa como defesa. Nós temos você, rei herói. Ouvi rumores de que você tem o lendário livro mágico Lemegeton com você. Se isso for verdade, não posso ficar muito tempo no reino Thales. Tenho que lutar contra todos os males deste mundo. Então você precisa pensar bem nisso. Com uma única decisão errada, todas as pessoas do reino, incluindo os escravos, podem ser massacradas. Um silêncio pesado dominou o ar por um tempo. Arminius pensou em algo com uma expressão sombria e então rapidamente abaixou a cabeça. Reticências. Na verdade, tenho fardos demais para carregar. Todos estão olhando para mim com olhos de esperança e salvação, mas não tenho habilidades e capacidades além de lutar. Então, você levantou seus próprios ideais como faria com uma bandeira. Este reino deve mudar, de uma forma ou de outra. Ninguém nega esse fato, exceto a realeza e a nobreza. Acredito firmemente que devemos seguir em frente, mesmo que haja alguns sacrifícios. Arminius olhou nos olhos de Wilk com um olhar severo. A tensão tomou conta do salão de conferências. Reticências. Se sim, prove. O que você está falando? Mostre-me que suas convicções não vão tremer. Nem por 1 milímetro. O Wilk se levantou do assento e tirou uma espada longa normal de grau C do cinto. Os escravos que estavam posicionados ao redor da sala de conferências levantaram suas armas todos ao mesmo tempo, com medo. O oponente deles era o rei-herói que havia subjugado reis demônios e bruxas. Ele era um ser que eles nunca poderiam superar. Reticências. Essa é a única maneira. Mirar seus ideais sem ter uma alternativa realista não vai te levar a lugar nenhum. Qualquer um pode criar um mundo utópico em sua mente e escapar da realidade através dele. Você precisa de poder e sabedoria para mudar o mundo, Arminius. A liderança que o Wilk perseguiu não forçou outros a se sacrificarem. Mas ele não seria crucificado como um mártir para expiar os pecados de todos. Ele não era um padre, mas um monarca. O monarca deve ser capaz de proteger aqueles que vivem em sua terra de inimigos internos e externos. O que ele precisava era de poder forte e sabedoria para usá-lo habilmente. Era sua crença, e ela não seria abalada por nenhum outro ideal. Então o Wilk estava perguntando a Arminius. Você realmente merece liderá-los? Reticências. Todos, recuem. Armínio. Se você interferir no duelo, não o perdoarei, mesmo que você seja meu irmão jurado. Arminius queria ser reconhecido por Wilk. Ele queria provar que suas convicções estavam certas. Ele acreditava que Wilk, o rei-herói, era diferente dos outros nobres que estavam interessados apenas em terras e riquezas. Por fim, uma arena temporária foi criada, e Arminius começou seu ataque ao Wilk. 3 anos lutando por sua vida na arena de gladiadores. Independentemente de seu oponente ser o rei-herói ou não, ele estava confiante de que não seria repelido. Suas armas também não pareciam ter uma grande diferença de poder. Ruído. As duas espadas longas se chocaram, criando um som metálico agudo. A expressão de Arminius ficou estranhamente distorcida. Ele é forte. Arminius não se referia apenas à força física. Ele estava falando sobre o espírito por trás da espada longa de Wilk. Ele ficou completamente impressionado com o Wilk, que desafiou os limites dos seres humanos por décadas.
O que ele passou para se tornar tão poderoso? Depois de viver uma vida de conflitos e batalhas, Arminius chegou ao ponto em que conseguia compreender os hábitos e habilidades de seu oponente até certo ponto, apenas com algumas trocas de espadas. No entanto, atualmente ele não conseguia julgar a habilidade de Ulk. O status de Ulk era tão alto que ele não conseguia ver seus limites. Ruído. Ruído. Arminius foi gradualmente empurrado para trás. Os escravos que observavam o duelo dos dois de longe pareciam nervosos. O confronto entre o rei escravo e o rei herói. Superficialmente, a batalha ainda estava em andamento e os dois estavam em pé de igualdade, mas, nos bastidores, o vencedor do duelo já havia sido decidido. Foi porque o Ulk deliberadamente não deu o golpe final. Por fim, Arminius ajoelhou-se sozinho com um olhar miserável. Reticências. Eu perdi. Por que você está desistindo? Os resultados ainda não foram decididos. Eu sei que você não está me matando de propósito. Se o Ulk quisesse, ele poderia esfaquear os pontos vitais de Arminius quando quisesse. Ele poderia ter cortado o pescoço ou a cintura para separar a parte superior e inferior do corpo de Arminius. Mas ele não fez isso. Arminius percebeu que a razão por trás da misericórdia de Ulk eram os escravos que ele liderava. O Ulk queria sinceramente tornar este reino rico e pacífico. À medida que sua sinceridade foi claramente comunicada, a raiva de Arminius desapareceu como poeira ao vento. Então, você mudou de ideia? Reticências. Eu aceito sua oferta, rei e herói. Como você mencionou antes, esta era é caos. Agora é a hora de ter um ponto central forte. A humanidade precisa de alguém em quem possa confiar. Arminius também queria um mundo pacífico. Ele queria que todos vivessem sem discriminação e fossem reconhecidos por suas habilidades. Mas ainda não era o momento certo. Não importa o quão idealmente ele tenha mudado o mundo, de que adiantaria se os demônios roubassem tudo deles? Mesmo que a primavera chegasse, se as pragas nos campos não fossem exterminadas com antecedência, os estômagos famintos não seriam saciados. Quando a batalha terminou, o Ulk colocou a lâmina de sua espada longa no ombro de Arminius. De agora em diante, você deve proteger a paz no condado de Baen com seus homens. Esse é o direito e o dever que eu lhe dou. Ainda faltava governar um pequeno reino como o reino de Tales. Mas não houve um ser humano perfeito desde o princípio. Se ele continuasse trabalhando duro e avançando, seu caminho para se tornar o governante ainda estaria disponível. Enquanto Ulk encorajava Arminius a se curvar, os escravos ao redor dele se ajoelharam juntos. Ele era o verdadeiro monarca que o salvaria desta era caótica. Katsi abriu a boca com uma expressão animada. Miau, mestre, você é tão legal. Agora, só temos que lidar com os escravos que se juntaram ao culto das bruxas, certo? Hong Yuri cuidará disso. Agora ele tinha que se apressar para o norte. Embora ele tivesse roubado a adaga da Valquíria de Melena, os subordinados de Lilith ainda estavam mirando nas crônicas de Eda. Aleister provavelmente também estava bolando um esquema. Espere por mim, Aleister. Um dia, com certeza eu vou te matar. Os olhos de Ulk brilharam com uma firme resolução. Depois de completar todos os seus deveres no reino Tales, o Ulk se reuniu com Eteria Rodinos. Eles estavam ocupados restaurando o conteúdo perdido do manuscrito das Crônicas Sangreal. O progresso atual deles foi de cerca de 25%. Algum movimento de pronoia? Não notamos nenhum desses fanáticos aqui. Talvez seja porque esta área era ocupada por reis demônios antes de você chegar. Mas agora que o reino recuperou a paz, eles logo enviarão algumas pessoas. O exausto Boécio acariciou sua barba branca com a mão. Eles não tinham medidas definidas sobre como lidar com Rosencreus. O Ulk disse a Boetius para se sentar. Seria melhor fazer uma pausa. Você terá dificuldades durante a longa marcha. Reticências. Sinto que estou me tornando um fardo. Especialmente nos ombros dessas crianças. Mas ainda tenho muito a fazer antes de poder me aposentar. Boécio sentou-se em uma cadeira no acampamento base enquanto olhava para Ibn Ruzud e Helena. Os dois estavam brigando como sempre. A conversa os fez parecer crianças, em vez de sábios e santos. Eu também tenho muito trabalho a fazer. E todas são tarefas importantes, então não posso pular nenhuma. Elas podem parecer desnecessárias aos seus olhos, no entanto. Não é que eu não entenda seus pensamentos. Mas porque já sabemos como suas ações impactarão o futuro. Boécio não mencionou os detalhes do livro profético. O Ulk parecia infeliz. Então o que você está me dizendo para fazer?
Desisti de tudo que interferiria nos meus planos de chegar até aqui. Reticências. Parece que chegou a hora de contar a vocês. Há algumas coisas que vocês precisam saber antes de partir para o Reino Norton. Boécio bateu seu cajado de cristal no chão 3 vezes. Baque. 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 Então a paisagem ao redor desmoronou e rapidamente se transformou em uma paisagem em chamas. Esse é uma das 3 grandes catástrofes que acontecerão no continente Eif no futuro. No livro profético, está escrito que esta é a descida do anjo caído Cruella. Cruella, um anjo que caiu após obter conhecimento proibido. Ela estava atualmente selada em outra dimensão. Se alguém com qualificações para desafiar o trono do Deus demônio aparecesse, ela seria usada como uma ferramenta para testá-lo. Você quer dizer que essa catástrofe foi causada por mim? Nosso futuro é pré-projetado e continuamente gerenciado por nosso Criador. Ele está observando você especialmente. O livro profético não explicou o porquê. Mas o que era certo era que o Wilk poderia mudar a destruição miserável deste mundo. Somente ele poderia ajudar Eteria Rodinos a reconstruir a Arca do Conhecimento e colocar o Santo Graal nela. Entretanto, se ele falhasse, o futuro chegaria a um fim trágico, como está escrito no livro profético. Portanto, Eteria Rodinos estava prestando atenção especial ao Wilk. Então, isso significa que a Arca do Conhecimento, o Santo Graal e o poder do Deus Demônio devem ser reunidos em um local em suas condições perfeitas. As 3 crônicas antigas e o tomo sem nome são alguns dos livros mágicos necessários para reconstruir a Arca do Conhecimento. Sim, você deve ter muito mais perguntas, mas esteja ciente disso por enquanto. Qualquer informação a mais será venenosa para o você atual. Em vez disso, todas as missões épicas vinculadas às 3 crônicas antigas seriam fornecidas ao Wilk. Só então eles poderiam evitar que as 3 grandes catástrofes viessem. Diante das palavras de Boethius, o Wilk assentiu silenciosamente. Pouco a pouco, ele sentiu que pistas estavam sendo lentamente liberadas. Enquanto os dois continuavam conversando, Helena se aproximou deles e falou com o Wilk. Você tem algum presente para mim? O que você quer? Você sabe, aquela coisa doce e amarga. O presente de que Helena estava falando era chocolate. Ela estava com vergonha de dizer isso diretamente, então ela estava enrolando. Boécio riu e falou quando viu sua atitude de luto. Por favor, cuide da minha neta. Ela pode ser indisciplinada, mas seu poder divino é bem alto, então ela será útil em suas batalhas contra demônios. Reticências. Vou tentar o meu melhor. O Wilk teve que viajar com Helena durante sua jornada ao Reino Norton. Foi por causa do seu contrato com a Eteria Rodinos. O Wilk suspirou, prevendo todas as escaramuças e brigas que teria com ela num futuro próximo.